Chegou a hora de ver os gols do Campeonato Brasileiro. Vasco e Goiás empataram em 0 a 0 em São Januário. E Grêmio e Ponte Preta estrearam um novo horário das 11 da manhã. O Grêmio abriu o placar com o Yuri Mamute. Ele também fez o segundo, 2 a 0. A Ponte Preta diminuiu neste gol de Renato Cajá e chegou ao empate nesta jogada de Rildo, 2 a 2. Matias Rodrigues aproveitou o rebote e colocou o tricolor gaúcho na frente mais uma vez. Mas no último minuto, Diego Oliveira deixou tudo igual, 3 a 3 placar final. O São Paulo recebeu o Flamengo no Morumbi. Luiz Fabiano, de cabeça, fez 1 a 0 para os paulistas. Ganso tocou para a grande área e Alexandre Pato ampliou. E Everton, cobrando pênalti, diminuiu para o rubro-negro. Final São Paulo 2, Flamengo 1. Cruzeiro e Corinthians jogaram na Arena Pantanal. Ângel Romero fez o gol da vitória do Timão, 1 a 0. O Atlético Paranaense recebeu o Internacional. Marcos Guilherme cruzou e Walter desviou para o gol, 1 a 0 Furacão. Felipe, de pênalti, ampliou. O zagueiro Paulão tentou desviar e acabou marcando contra, 3 a 0 placar final. O Sport goleou o Figueirense em Recife. Matheus Ferraz aproveitou a sobra e fez 1 a 0. No segundo tempo, Diego Souza, de pênalti, ampliou. René tentou cortar o cruzamento, mas marcou contra, gol do Figueirense. Diego Souza cobrou outra penalidade e ampliou. E Regis invadiu a área e fechou a goleada. Final Sport 4, Figueirense 1. E deu empate entre Avaí e Santos. Robinho marcou para os santistas. Na segunda etapa, Marquinhos fez o gol do empate, 1 a 1 placar final. Sérgio do Boccagi, boa tarde. Boccagi, gostou desse horário de 11 da manhã? Estreou bem? Bom, mais ou menos, né? Em São Paulo esse horário já acontece e agora a CBF, a partir dessa rodada desse final de semana, resolveu inovar no Campeonato Brasileiro. No próximo final de semana já está definido que o jogo será Joinville e Vasco, mais um jogo no sul do país. O que deve acontecer, até porque facilitado pelo fato de que só tem um time nordestino no Campeonato Brasileiro da Série A. A grande maioria do sul e do sudeste. Tem o Sport do Nordeste e o Goiás do Centro-Oeste. Então o clima pode ajudar. Mas no Rio de Janeiro, 11 horas da manhã, não vai dar. Em São Paulo, talvez dê, mas Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Paraná já dá para jogar. Do ponto de vista do jogador, você está falando, né? Do né? Do clima, né? Tem que ser um clima agradável para ter um jogo. Mas, por exemplo, no jogo Grêmio-Ponte Preta, que foi um jogão, 3 a 3, 13 mil pessoas. No jogo de sábado à noite, 9 da noite no Maracanã, Fluminense e Joinville, 19 mil pagantes, 21 mil presentes. Então, o público, ao que parece, está mais acostumado com o jogo de sábado, 9 da noite, que o de domingo, 11 da manhã. É uma questão de adaptação, vamos ver. Vai se adaptar bem, né, o público, né? E o que você achou dessa primeira rodada, Boccagi? Olha, não teve muitas surpresas não, mas alguns times tropeçaram quando não deveriam. Por exemplo, o Palmeiras jogou em casa contra o Atlético Mineiro, que entrou com o time reserva, e empatou de 2 a 2. O próprio Grêmio empatou em casa com a Ponte Preta, que é um time cotado, inclusive, para ser rebaixado, né? E o Grêmio empatou de 3 a 3. O clássico São Paulo e Flamengo, o resultado normal, muita gente falando, o Flamengo jogou mal, tal, tudo bem, jogou mal, mas se você pensar que ele jogando bem já seria difícil, porque estatisticamente o São Paulo ganha quase tudo quando joga no Morumbi, resultado mais ou menos. E o Cruzeiro e Corinthians, os dois entraram com times reservas por conta da Libertadores e o Corinthians acabou conseguindo um resultado expressivo porque venceu o Cruzeiro fora de casa. O jogo não foi em Minas, o Cruzeiro pagava uma punição, mas mesmo assim foi um jogo como mandante que ele perdeu. Chama a atenção também a derrota do Internacional 3 a 0 para o Atlético Paranaense, em que o Walter Gordinho, todo mundo deve lembrar dele, fez um gol, sofreu um pênalti e deu passe para o terceiro gol. Então tá bem, tá gordinho, mas tá bem. Mas o Inter jogou também com o time reserva. Então, a Libertadores, de certa forma, atrapalhou esse início de rodada de campeonato para os times que estão participando agora dela. Também começa a Série C também esse fim de semana, Começa no próximo final de semana. Só para encerrar na Série A, o Sport é o líder 4 a 1. Começa a Série C, sábado, 18h30, Brasil de Pelotas e Juventude do Rio Grande do Sul. E domingo, 18h30 também, Icasa e Fortaleza, 2 times do Ceará. Exclusivo em sinal aberto pela TV Brasil. Muito rapidamente nós falamos da seleção sub-20. Tem boas chances agora com a saída do Galo? Não sei, acho que é pior para o Dunga, né? Que vai assumir a seleção olímpica também, a sub-20 não é com ele, mas a olímpica e também a seleção principal. E muito técnico de seleção principal já caiu por mau resultado na olímpica. Tá certo, Boccagi, muito obrigada. Obrigado Bom começo de semana para você.